Um apartamento pode ser penhorado para garantir dívida de condomínio? A resposta é sim. Esse é um entendimento que circula no senso comum e, nesse caso, o senso comum está certo. E isso nem sempre acontece, tá? E esse vídeo é para que você entenda melhor o fundamento disso. Eu já peço para que você deixe aí seu like, para que você se inscreva no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho para você não perder nada e vamos que vamos. Bom, talvez você já tenha ouvido falar que o bem de família é impenhorável, ou seja, ele não pode ser penhorado, nem vendido, arrematado, para garantir uma dívida que o proprietário tenha. Existe uma lei específica sobre isso, que é a Lei 8.009 de 1990. Bem de família, na definição dessa lei, é o imóvel residencial próprio da entidade familiar no qual essa entidade resida. É importante salientar isso porque se a família possui mais de um imóvel, não são todos os que vão ser protegidos. Essa é a regra geral, mas toda regra tem suas exceções, como a gente sabe. E é a própria Lei 8.009 que traz essas exceções. E nesse caso que a gente está discutindo, a exceção vai estar lá no artigo 3º, inciso 4º. Esse dispositivo diz o seguinte, que a impenhorabilidade não pode ser alegada se a dívida for relativa à cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel. E as cotas condominiais se enquadram aí. Elas são dívidas devidas em função do imóvel, no caso, contribuições devidas em função do imóvel. E esse mesmo dispositivo deixa claro que o imóvel pode ser penhorado também numa execução fiscal que esteja cobrando dívidas de IPTU, por exemplo. O IPTU é um imposto devido em função do imóvel. E é claro, gente, que essa penhora do imóvel não é uma coisa automática do tipo, tá devendo cota condominial, penhorou o imóvel de um dia para o outro. Não, não é assim, tá? Primeiro, deve existir uma ação de execução ou uma ação de cobrança, mas que já esteja em fase de execução, ou seja, quando já existe uma sentença transitada em julgado que tenha reconhecido a existência da dívida e tenha condenado o condômino a pagar essa dívida e que nessa ação esse devedor não tenha efetivamente pago a dívida, o débito, e nem tenha outros bens a serem executados. Então não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É preciso, inclusive, que esse devedor não tenha outros bens capazes de garantir essa dívida. Isso porque o Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência, uma lista com a gradação de que tipo de bem deve ser penhorado primeiro. E o bem imóvel está somente em 5º lugar nessa lista. Antes dele, a gente tem vários outros. Por exemplo, dinheiro, em espécie ou aplicado, títulos da dívida pública, títulos em geral, veículos, e aí somente em 5º lugar que a gente tem lá a previsão de que o imóvel pode ser penhorado. Isso está lá no artigo 835 do Código de Processo Civil. Agora você entendeu como funciona, não é? Grande abraço e até a próxima!